Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy, todas as segundas-feiras. No nosso podcast Os Conselheiros, nós trazemos entrevistados como executivos, conselheiros, empresários, pessoas do ramo do conhecimento, palestrantes, ensinadores, professores que vão passar aqui conosco um tempo conversando sobre carreira, sobre propósito, sobre oportunidades e outros tantos temas que com certeza têm conexão com o mundo dos conselhos, com o mundo da governança e especialmente para ajudar os empresários e as empresas brasileiras. Portanto, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas aqui ao nosso podcast. Se é a sua primeira vez aqui conosco, quero te convidar a clicar aí na flechinha de seguir, no sininho, ativa o sininho para que você seja então notificado ou notificada sobre outros episódios, conteúdos que nós temos também aqui na Board Academy e será sempre um prazer tê-los conosco. No episódio de hoje, tenho o privilégio, o prazer de trazer uma pessoa pela segunda vez. É isso mesmo, depois que você assistiu o episódio de hoje, caso você não tenha assistido a primeira entrevista com essa pessoa, eu vou te convidar a também lá no nosso YouTube, no nosso Spotify, pesquisa lá, procura e você vai encontrar a primeira entrevista que essa pessoa deu pra gente, ó, já faz um tempinho, hein? Mais de 2 anos atrás, eu acho, que essa pessoa esteve aqui conosco e tá voltando agora com um novo tema tão importante quanto, eu tenho certeza que vai ajudar muito a todos vocês que estão aqui conosco. Eu estou falando dele, Ricardo Dal Bosco, grande parceiro e amigo aqui da Board Academy, está conosco em diversos eventos, seja como palestrante, como mentor também de muitos executivos e conselheiros, falando sobre marca pessoal. Ele que lançou há pouco tempo um livro incrível, falando sobre sair do invisível, do anonimato, para se tornar uma pessoa inesquecível. E hoje nós vamos falar sobre a longevidade das carreiras. É isso mesmo. Como você, que é um executivo, ou foi um executivo, ou está pensando nesse próximo passo, o que eu vou fazer depois dos 50, depois dos 60, depois da aposentadoria, ou agora que eu me vejo desempregado, eu não sei qual a sua situação. Se você quiser, inclusive, colocar um comentário aqui no chat para a gente, é sempre muito bem-vindo. Mas tem muita coisa que você pode fazer com todo o conhecimento, toda a bagagem que você adquiriu até agora, e é sobre isso que a gente vai falar com o Ricardo Dal Bosco. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Simonato, um prazer estar nessa casa que sempre me recebeu bem. Há uns 2 anos, praticamente, passei nos estúdios, ainda era na outra sede. É verdade. Você estava por lá, o Udo, Farias, Newton, que hoje em dia fica mais nos Estados Unidos, né? É isso mesmo, olha como o tempo... E eu estava ir palestrar no Japão, inclusive. Falamos muito sobre marca pessoal e hoje a gente traz essa conexão com longevidade de carreira, porque até então a gente falava a respeito apenas de longevidade de vida. Mas a carreira a gente pensava apenas do que vai ser o amanhã, num futuro muito breve. Ou então o amanhã dependia muito do CNPJ que eu estava por 10, 20, 30 anos. E assim nós somos educados. É engraçado, como até realmente, você falando agora, me veio uma coisa à memória. Até pouco tempo atrás, a gente criava um plano de carreira e alguns com a ambição de chegarem a CEOs, a diretores, outros talvez mais, menos, mas parava por aí. Com essa questão da própria longevidade de vida, esse plano ele tem que ser estendido, porque a gente vai chegar provavelmente nesses cargos. Tá, e aí, o que vem depois? E cada vez mais difícil a gente ter esta previsibilidade do plano de carreira, como assim tínhamos, ou achávamos que tínhamos no passado, pelo fato de que a gente vive nesse mundo VUCA e BANI, cada vez mais volátil, e onde é cada vez mais difícil respondermos até um RH que está contratando um executivo ou um conselheiro, no sentido de onde você vai estar daqui 5 anos? A chamada pergunta é ridícula que eu começo meu livro, né? Ou seja... Espero que vivo, começa por aí. O que eu vou estar fazendo, eu não sei. E aquele RH esperando que o executivo ou conselheiro fale, eu gostaria de estar aqui com vocês. Sendo que nem aquele RH sabe se lá estará. Ou eu nem sei quem será o meu gestor direito, nem sei ainda a cultura daquela corporação,
O outro lado espera que eu diga que eu quero estar com eles. Mas assim era. E por que na década de 60, 70, 80, 90, até começo dos anos 2000, era isso que nos restava, falar que queria estar com o outro lado, seja no matrimônio, seja nas carreiras e lá vai. Porque não se tinha grande acesso, ou seja, não tinha grandes opções. E aí tem tudo a ver com a Borde. Porque quando a gente fala este ecossistema que a gente proporciona a executivos, empresários e membros de conselho aqui neste ambiente, a gente está falando em dar novamente às pessoas acessos, que hoje em dia é a grande dificuldade de algumas pessoas terem. O acesso ao conhecimento, o acesso à consciência, ao acesso a saber os cenários atuais e as tendências que estão por vir. Isso muda completamente o seu jogo de carreira daqui para frente. E faz com que você reordene, reorganize, seja estratégico e faça um esforço adicional nesses próximos 5 e que isso lhe cause um efeito positivo nos próximos 20 a 30. Porque geralmente na nossa vida é assim. Você se sacrifica por um período e aquilo tem um efeito para 1, 2, até 3 décadas em frente. E tem muita gente que não quer pagar o preço. Muita gente não quer, né, este preço não só financeiro. Até há pouco eu vi aqui, né, o PFIC, se eu não me engano. PFIC, né, Programa Financeiro na área de finanças, né, para conselheiros. Tem muitas pessoas que acreditam que esse suor é apenas em termos financeiros, mas não. É você estar aberto ao novo, aberto no sentido de que nós fomos educados, ou melhor, doutrinados para um mundo que não existe mais. Consequentemente, ou eu ajo com estratégias distintas e colo em pessoas que eu posso brilhar juntos, né? Aquela famosa expressão, cola em mim que você brilha, e consequentemente eu ando nesses ecossistemas que possam me nutrir de conhecimento para tomar decisões mais sábias, ou tudo vai se repetir. E a repetição, as pessoas estão vendo que o que lhe ensinaram, principalmente a nós baby boomers X e Y lá no passado, já não dá mais para usar hoje na carreira executiva. A gente percebe aqui na Board Academy, né, que é uma escola de governança, uma escola de formação de conselheiros, que de fato pessoas de altíssimo nível nos procuram. Sejam aqueles que ainda estão numa cadeira executiva, aqueles que se aposentaram ou estão num processo aí de transição, enfim, mas todos eles com uma bagagem muito grande. O problema dessa bagagem muito grande é que parte dessa bagagem não faz o menor sentido mais hoje. Eu fui um especialista em datilografia, Dal Bosco. Meu primeiro emprego foi baseado neste conhecimento. O que eu faço com isso hoje? Grande coisa. O mundo que nós fomos educados, se ele não existe mais, ele requer um input diferente para eu gerar um output, uma saída distinta. Ok. Consequentemente, eu preciso mudar hábitos e uma sequência de hábitos cria um estilo de vida e um estilo de vida cria um resultado diferente do que eu tenho hoje. Sempre essa sequência. Hábitos, estilo de vida e depois resultado. As pessoas acreditavam que aquilo que lhes ensinaram, seja no colégio, depois na universidade e no mercado de trabalho, de que estude apenas e se esforce, as coisas darão certo para você, e isso era a premissa de que tudo assim será, se alicerçaram e se encostaram nisso nas últimas 2, 3 décadas. E muitos profissionais foram lá para o seu tornado, para o seu furacão, e não viram as coisas acontecendo ao redor. Por isso que, por vezes, tem que vir um mentor, Simonato, Dal Bosco, a Borde, olhar do lado de fora para a carreira deles e dizer o seguinte, cara, eu estou vendo você se mover para o Kentucky, esse seu tornado, ou estou vendo vindo para a Flórida, porque quem está dentro do tornado, e o Marcelo é um tornado, Farias é um tornado, Dal Bosco, Udo, cada um de nós temos vários inconscientes e conscientes na nossa vida. A gente às vezes não vê a árvore voando lá do outro lado, a casa voando, a vaca voando, porque a gente está dentro do nosso tornado, cheio de crenças, limitações, bloqueios e esperanças e fés. Só que, por vezes, quem está de fora consegue olhar para a nossa jornada de uma maneira mais sábia. E o porquê? Porque o nosso pensamento não é linear. O pensamento que vem daqui para fora e daí para cá, ele não é linear, ele é cheio de interferências. Por exemplo, eu posso estar aqui tentando me concentrar na resolução de um problema empresarial e de repente me vem na mente, será que eu tirei o frango da janta?
Será que eu descongelei? Será que eu fui buscar o meu filho no colégio? Será que eu respondi aquele e-mail? Essas são as interferências. Quando você tem uma instituição, ou um mentor, ou um conselheiro à sua volta, seja você empresário ou um mentor olhando para a sua carreira, vem a seguinte perspectiva. Esse cara ele não tem os desvios de atenção que você tem. Ele tem os dele. Mas ele consegue olhar para a sua carreira de uma forma, né, linear no sentido do que precisa fazer e, consequentemente, ele consegue ver em você algo muito mais estratégico, objetivo e racional. E não emocional em função do que é importante ou urgente dentro de cada um de nós. Quando você entra em ambientes onde você está aberto para o que vem de fora, esse olhar de fora, você começa a agir muito mais na racionalidade da sua carreira do que apenas deixar por levar. E o deixar por levar já não dá mais. Você já foi assim nos últimos 20, 30 anos da sua jornada profissional e deu o que tinha que dar, em termos daquele resultado. Mas o que lhe trouxe aqui, a gente só tem uma certeza. Não é isso que vai lhe impulsionar para um futuro, já que esse futuro é muito mais volátil, ele é muito mais itinerante, ele é muito mais permeável, ele é muito mais no sentido de que vai durar pouco. Os planos, então, para frente, não dá mais para eu depositar meu próprio plano de carreira ou meu plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI, no outro lado, querendo que eles resolvam os próximos 20, 30 anos da minha vida. Você tocou num ponto interessante. Até um tempo atrás, os alunos vinham para a Board Academy com a expectativa de que eles tinham muita experiência, eles viriam para a Board Academy para se certificar. Nem preciso de conhecimento não, tá, Board Lembro dessa Academy? época. Eu tô vindo aqui, na verdade, quase que para comprar um certificado, porque o conhecimento eu já tenho. O mercado vai me querer mesmo assim? E aí eu saio daqui certificado e as empresas irão me chamar, porque Muito afinal bom. de contas eu fui um grande executivo. E o que aconteceu? Nada. Eles não foram contratados porque eles ficaram sentados em cima de algo que passou. E ainda quero culpar a bordo se bobear. E culpavam a Board. Isso, obviamente, com o tempo a gente foi demonstrando que a Board Academy é uma escola, vai te dar a formação, o conhecimento, te ensinar a pescar. Mas, meu amigo, quem tem que pescar e depois tirar o peixe do rio é você. A Board faz parte do conjunto de ferramentas. Eu digo é a mesma coisa, eu pratico artes marciais. Então, você começa na faixa branca, você tem poucas ferramentas dentro da sua caixa. E dentro da sua jornada, você vai colocando outras ferramentas. E com algumas você vai se dando muito bem. E outras você vai quebrando a cara e você vê que, bom, de acordo com o meu biotipo, as lesões que eu tenho, meu estilo, o tipo de adversário que geralmente eu encaro, essa ferramenta não é tão funcional e outras eu vou investir um pouco mais de tempo. Assim é a nossa carreira. Só que hoje o que a gente tem que colocar na nossa carreira são 3 tipos de ferramentas. Então vamos imaginar aquela famosa caixa de ferramenta que tem 3 andares, né? Que abrimos como se fosse um leque. Ó, tá entregando a idade, hein? Pois, sempre aprendíamos que apenas um leque a construir na nossa caixa de ferramentas era o suficiente, que eram as chamadas hard skills, ou seja, suas habilidades técnicas. Assim nós aprendíamos. Você precisa ficar 11, 12, 13 anos entre colégio e segundo grau estudando, depois você passará a fazer uma universidade por 4, 5 anos, e depois talvez você tenha que fazer um MBA. Imagina, até 2010, 2015, você tinha que ter um MBA para assumir uma carreira executiva. Se vocês lembrarem, bom, que estão nos ouvindo agora aqui na Board, até 2010, o grande bônus que uma companhia multinacional lhe dava é, se você ficar aqui, bom, lhe daremos um MBA na GV, na FDC. Eu ganhei 2. E eu também ganhei dentro dessa jornada. E aquilo fazia até ser um estímulo para o executivo ficar. E era uma forma de retenção, né? Vai dar um MBA agora. O executivo fala, Deus me livre. 2 anos estudando. E daqui a pouco, capaz de eu ter que assinar um contrato que, se eu sair antes de 2 anos, que é a média do brasileiro atual, num trabalho, de acordo com o Ministério do Trabalho, CAGED, 19,3 meses é a média de um brasileiro hoje em uma empresa. Ou seja, menos de 2 anos. Se considerarmos 2 a 3 meses de adaptação e treinamento, e 2 a 3 meses, se for o colaborador a pedir para sair, talvez já comece a fazer o corpo mole porque já está com as malas em outro lugar, ou indo para outro lugar, estamos falando que a média nacional de trabalho real é um pouco mais de 1 ano.
Quando a gente começa a interpretar isso, o que você dava de bônus, benefícios há 10, 15, 20 anos também não faz o menor sentido hoje em dia. Em alguns casos ainda aplica-se, mas em grande parte também não tem mais sentido. Então, se hard skills apenas não faz mais sentido, já que apenas apresentar um certificado não é isso que me garante, porque era assim até a década de 90, porque poucas pessoas tinham a graduação. Depois, um volume de graduação existiu. Ok, agora quem tem um MBA, quem tem um mestrado, que tem seu PhD, e assim vai, sempre era o mais, o mais, o mais, e aí você resolvia, agora eu estou com 75 anos e agora está no momento do mercado me respeitar. E aí já era tarde. Porque a expectativa de vida média do brasileiro até era menor que 75 na época e é atual agora, 75. Bom, o que aconteceu? A gente viu que a gente era contratado por hard skills e demitidos muitas vezes por soft skills. Então conhecemos uma nova expressão. 10 anos para cá começou a bombar as habilidades comportamentais, que nem Marcelo Simonato, nem Ricardo Dal Bosco e raramente alguém que está vendo aqui este podcast nesse momento aprendeu lá no, como diz o português, lá no seu liceu, lá no seu colégio, depois no ensino médio, no ginásio, como liderar, como ser liderado, comunicação assertiva, toda a sua habilidade de palestras pelo Brasil afora, Marcelo, em comunicação, por exemplo, você aprendeu na raça, nos seus treinamentos, que você foi investindo em si, mas não foi no ensino básico. Não. Ou muito menos, ninguém nos ensinou outra soft skill, que é a resiliência, ok? Então, a gente só chega à conclusão que fomos educados a ser ogro e ogra, um cavalo, porque aprendemos a ser chefe. Até que as revistas, décadas atrás, era o chefe do ano, ok? O carro, a propaganda de carro era o carro do chefe. Bom, começamos a ter que aprender as tais soft skills para ser menos ogro e ogra e talvez conseguir comunicar de uma maneira mais adequada para o cliente interno e também para quem está fora. Beleza. Só que chegamos também à conclusão, depois de anos, que só isso também não deixou essa cadeira em pé. Apenas essas ferramentas, bom, não serviram para arrumar que aquele Fusca da década de 70 fosse em frente. E aí veio, principalmente com o advento das redes sociais, a partir de 2003, redes sociais digitais, que 2003 foi o grande boom, surgimento, né, nos anos seguintes, de YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, depois TikTok, entre vários outros, WhatsApp, Instagram, fez com que o que eu conhecia pudesse impactar pessoas que não me conhecem. Porque antes o que você conhecia impactava apenas quem lhe conhecia. Okay? A sua comunidade era muito pequena. Consequentemente, o seu senso de comunidade ele era sempre muito limitado à bolha que você vivia. A instituição de ensino que você foi educado ou doutrinado, a empresa que você trabalhava, o vilarejo, a cidadezinha que você morava. Era muito difícil um palestrante ser com 3, 5, 10 anos de carreira ser conhecido no Brasil inteiro. Palestrantes famosos tinham 20, 25 anos de estrada, você lembra? Godri, Marins, o Roberto, China Chique, o César Romão, Leila Navarro, era aquele pessoal que estava muito tempo batendo porta e comendo estrada aí. Fora isso, não tinha como um executivo bombar por venda das suas mentorias, palestras, ou mesmo como conselheiro a alguém que não conhecia ele até então. O ambiente digital, então, criou uma nova prateleira de ferramenta. Okay? Uma possibilidade, pelo menos, que é ser percebido. Então, hoje, quando a gente fala em longevidade de carreira, hard e soft skill é commodity. Não é mais diferencial, é o básico. Então, nem senta na mesa para conversar se aí você não tiver preenchido. Senão, você vai ter que ser um 7-1, um cara de pau, um falastrão, um falcatrua, né? Um falso guru da web e vai ter que, de alguma maneira, disfarçar isso. E se alguém quiser ser mentorado por mim para transformar a marca dele pelo que ele não é, vai encontrar uma porta fechada, porque aí eu não trabalho. Mas o típico aluno da Board, ele já vem com hard e soft skill numa bagagem grande nas últimas 2, 3 décadas. O hard eu tenho certeza absoluta. O soft está aprimorando. Está aprimorando, especialmente às vezes na questão da comunicação ainda tem algumas falhas que não deveriam ter, digamos, na carreira executiva. Mas já sabe que precisa. Mas sabe que precisa, ele tem a consciência. Exatamente. Então, agora, e qual é um grande problema que também tem a ver com a segunda e a terceira prateleira, soft skill e também ser percebido?
nós nunca fomos educados a nos vender. A gente sempre foi doutrinado a ser parte de algo. Tanto é que era o Dal Bosco da empresa X ou da empresa Y. E eu não sei se você já ouviu isso, né? Hoje talvez eu escute menos, mas até um tempo atrás, ser vendedor é aquele cara que não deu certo em nada, né? A Dal Bosco, tem uma vaguinha aí na empresa de vocês aí para o meu filho. Pode até ser na área de vendas. Eu falava, como assim pode ser na área de vendas? Ok? Não, mas arruma um negocinho, dê para ele lá na área de vendas, como se aquilo não precisasse ter capacitação. Exato. Né? Uma vez eu escutei de uma pessoa muito próxima falando, vendas, eu nunca vi isso da camisa para ninguém, certo? Isso é só por um período da vida. Daí eu respondi de volta, bom, o que é o resto da vida? É estar encostado em algo que não seja vender? Então, ou seja, a gente sempre foi cobrado que vender era feio, principalmente numa cultura, né, latina, ortodoxa, romana, onde a gente nunca foi muito incentivado a ser o protagonista. A gente sempre foi ensinado a pedir o favor, eu, sim senhor, sim senhora, e talvez eu tenha um assistencialismo que vai me prover a salvação ou algo para mim em termos de estrutura social. Esses dias fazendo adendo, esses dias eu fiquei pé da vida que no colégio de um dos meus sobrinhos, né, porque existem loucos que me escolhem como padrinhos, né, na escola do meu afilhado, proibiram ele de vender pulseirinha. Bom, e eu falei, por que a diretora não deixou você vender as pulseirinhas que você estava fazendo para tentar arrecadar um dinheiro? Ele falou, não pode, só pode comprar coisas do colégio lá, ok, mas eu não posso vender. Bom, enquanto isso, quando eu morava nos Estados Unidos, o garoto de 4, 5 anos está lá todo dia com a barraquinha de suco de limão na frente de casa para aprender o valor, né, do dinheiro desde cedo. Então, nós não fomos estimulados isso desde o ensino e também depois nas empresas. A gente sempre se achou, né? Um funcionário público, muitas vezes, ou seja, eu tenho uma assistência, eu venho de uma família de funcionário público e já fui funcionário público também, mas, ou seja, eu tenho, de alguma maneira, eu presto um serviço e me dedico àquele serviço com assistência, como acredito grande parte dos funcionários públicos se dedicam, mas eu tenho alguma segurança que eu irei receber. E muito mais difícil ser demitido. Assim era. Hoje em dia está mais fácil ser demitido como funcionário público. A nossa iniciativa privada no Brasil por décadas funcionou de uma forma muito parecida. Então eu era o fulano do Banesp, eu era o ciclano da Varig, da VASP e assim ia. Bom, muitos acreditam, e muitos que vieram para a Board acreditam ainda nesse cenário, que apenas o outro lado tem que decidir e tem que escolher o que vai ser o futuro para o meu CPF. Como se um CNPJ fosse o todo responsável. E o que a gente tem hoje, então, Simonato? Uma massa de profissionais chegando aos seus 50, 60, 65 anos, que levaram uma rasteira do mercado, porque o mercado não é assim mais que funciona, e que, claro, ficam pé da vida. Não vão viver de uma aposentadoria como os pais não dá. Viveram ou estão vivendo. Quem comprou terreno, comprou. Né? Porque no passado dava para comprar, quem conseguiu dinheiro fazer um pé de meia comprou metade da cidade. Está vivendo de aluguel. Está vivendo de aluguel. Fora isso, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil, e esse é um dos desestímulos da geração Z, dos mais novos. Por exemplo, a Rafa, que está aqui conosco, eu acredito que a Rafa é geração Z. Tenho até 25 anos, Rafa. 26. A Rafa é ali, ó, né? É quase o finalzinho do Z. Geração Z, hoje em dia, eles largam mão com relação ao ter. E o porquê? Só porque eles não querem se apegar apenas a uma coisa fixa também. Né? Eles são muito mais de viver os prazeres da vida e ter intercâmbios, ter diferentes experiências. Mas também é porque é muito difícil hoje em dia. Eles não querem ficar mais trabalhando 30 anos ou pagando um financiamento da Caixa por 30, 35 anos para aquilo dar um apartamento. Né? E talvez ainda no lugar que eles não querem estar. Então, hoje em dia... Que é o que deu para comprar hoje. Hoje em dia, você tem mais acesso a algumas coisas, mas não no sentido de aquisição. Então, muitos profissionais não viram este mundo mudando, porque isso não só na aquisição em termos de bens materiais, mas também veio para a própria carreira. Não dava para eu ter o mesmo modus operandi que assim vinha agindo. E isso fez com que muitos profissionais continuassem agindo pelo seu próprio marketing pessoal de uma maneira errônea, esperando apenas que um CNPJ elevasse eles, desse o bônus, ou então, eu vou esperar 2, 3 anos ao almoço, porque agora eu vou para o cargo X. E se isso não acontecesse, ou se eles eram varridos dentro desse processo, ou então a empresa era adquirida, né, e, consequentemente, quem vinha botava a sua tropa e tirava também esse profissional, bom,
Aí a gente tem uma galera entre 50 e 60 anos encontrando um vazio interno, porque não estão conseguindo mais se entender, porque depositaram por 20, 30 anos muito no externo. Não se entenderam em termos de potencialidades e fragilidades, e agora acaba criando esse gap, desentendimento dentro de uma jornada, que é onde a sabedoria era para estar imperando, que é entre o terceiro e quarto ciclo profissional, que é quando a gente já passa, né, da crise lá da individualidade, que é pelos 20 e poucos anos, começo da sua carreira no trabalho. Depois a gente tem uma crise dos talentos por volta dos 30 anos, onde você se pergunta muito, né, no sentido de, caramba, será que eu nasci para isso? Principalmente quando dá 10, 15 anos de profissão, você pergunta, pô, será que eu não estou tendo as oportunidades? Talvez eu não seja tão bom, né? E aí depois a gente vem na crise da autenticidade. Por que raios eu estou onde eu estou e se eu estou fazendo tem sentido para uma vida que eu não sei qual será o fim dela? Quando a gente começa a ter o entendimento agora do eu, principalmente quando você passa dos 40, não dá para a gente ter o mesmo peso e medida que a gente tinha na década de 90 e começo dos anos 2000. Por causa que quem contrata está diferente. O formato e o processo de contratação também mudou. E como eu preciso ser percebido também mudou. Porque agora eu tenho como ser encontrado por muito mais pessoas se eu abrir a boca desse meu funil de vendas chamado eu, chamado minha marca pessoal, que é este guarda-chuva. E você aborda isso, inclusive, acho que no seu livro, né? No Porque livro, neste momento, essa pessoa, tá como você aborda ali o primeiro tópico, ela é invisível. exatamente. Quem conhece ela é um grupo pequeno de pessoas e ela não entendeu que ela vai precisar se tornar inesquecível para ter essa longevidade, um segmento aí, uma continuidade na sua carreira. Fala até para a câmera fechada, né? Como diz o Datena, corta para mim. Né? Mas só lhe dá valor quem me conhece. Ponto. Simples. Muito simples. Só vai lhe dar valor um dia quem lhe conhece. Se uma massa pequena de pessoas lhe conhece, consequentemente, a sua capacidade de geração de valor ela é diminuta. Então, daqui para frente, não dá mais para dizer, com a quantidade de informações que temos hoje, algo que a gente não tinha há 20, 30 anos, mas daqui para frente não dá mais para dizer, quando acontecer algo na sua carreira, o sentido de, mas eu não sabia, ou eu não esperava. Se isso acontecer, você não andou nos ambientes corretos. Por exemplo, se você quer entender sobre longevidade de carreira, né, venha para a Board e faça o Advanced Board Program, por exemplo. Se falará muito de longevidade de carreira. Venha para um Sprint, um 360, e você vai ouvir falar sobre a potencialidade da sua marca pessoal para ser mais percebido. Algumas opções. Você tem um leque de oportunidades. Então não dá mais para dizer, eu não sabia, e simplesmente aconteceu. E uma dor constante, essa é bastante constante que a gente ouve aqui dos executivos que vêm, se formam, se tornam board members conosco, é que eles, depois de sair de determinada empresa, caiu a ficha de que eles não faziam networking, que eles usavam o sobrenome da empresa que esqueceram do seu próprio sobrenome. E aí se vê órfão, viúvo, eu não sei o nome, a expressão que pode dar, mas perdidos e tendo que recomeçar. E como você vai recomeçar se o encosto, que era o barranco que você estava torcendo para morrer encostado naquele barranco, ele se desfez? Veio ladeira abaixo. Então eu era o fulano da empresa X. Então eu tinha, na verdade, entre o meu nome e a empresa, o verbo, né, ser e não estar. Mas eu não sou de porra nenhuma. Eu estou naquele CNPJ e cada vez mais estarei de forma temporária. Seja como um executivo, seja como um mentor, como um palestrante, como um membro de conselho. Até mesmo porque a própria permanência de um conselheiro numa corporação está diminuindo. Se antes eram ciclos de 7 anos, 10 anos, 14 anos, algumas figuras ficaram naquele mesmo CNPJ como board member, cada vez mais o negócio é rápido. É que nem mudança de rio de permanente para itinerante. Então quer dizer que quando a gente fala de longevidade na carreira, não significa uma fórmula mágica de eu entrar numa empresa, seja como executivo ou como conselheiro, e continuar nessa empresa por longos anos. Longevidade de carreira não é mais isso. Não, é a sua capacidade. Cada vez menos a gente vive o que no futuro... O que era o futuro das carreiras no passado?
Estabilidade de carreira. Okay? Isso é o que a gente buscava, a tal da estabilidade de carreira. Tanto é que eu fui, praticamente, minha cabeça foi formatada para ser funcionário público, porque Gera isso estabilidade. era segurança, era, né? Você pode confiar naquela marca pública e, consequentemente, aí você vai se tornar um funcionário público, ou então entre na iniciativa privada, fique lá por 30, 40 anos, você se aposenta e aí você encontrará a felicidade. Vi isso muito próximo, dentro da própria família, bom, e a gente tem isso em qualquer lugar que a gente olhe. O futuro daqui para frente não se fala mais em estabilidade de carreira, porque isso é uma completa ilusão. A gente fala em estabilidade da sua capacidade de criação de pontes. Então eu pergunto para os nossos ouvintes aqui, qual é a sua capacidade hoje de criar pontes, de construir pontes, de se conectar, de ter relações que possam lhe gerar negócio, que você pode contribuir frequentemente, mas que também possam lhe indicar e nutrir esses ecossistemas que você terá que entrar? Porque você viveu até hoje numa bolha chamada um CNPJ, 2 ou 3 CNPJs, que é o que você passou até hoje na carreira. Grande parte dos nossos ouvintes aqui da Bord provavelmente vão ter passado na sua carreira por 3 empresas, 4, geralmente no máximo. E por que isso acontece? Porque a gente vivia naquela bolha e aquilo era sinônimo de estabilidade e de felicidade. A felicidade sempre estava no futuro. Bom, nos enganaram das duas maneiras. Porque aquela estabilidade não existe mais. Empresas cada vez mais curtas, empresas que a média mundial já foi de décadas, hoje em dia já passa cada vez de 25 anos e a depender do país e segmento cada vez mais para baixo, e estima-se inclusive que num futuro, tá, de poucos anos, em alguns mercados, tá, principalmente em países onde tem um giro, principalmente de mercado ali influenciado por venture capital, private equity, com uma maior intensidade, muitas empresas, talvez a duração delas, da fundação até a mudança de marca, de estrutura e de outro foco, será de 4 anos. Então as coisas serão muito mais voláteis, né? Ou seja, você tem a capacidade de criação e de eliminação muito rápido. Ou seja, quem já leu aquele próprio livro, né? Ou seja, com foco no sprint, e com foco nas startups, o próprio futuro da nossa carreira vai ter que ser muito alicerçado na sua capacidade de detectar o quanto antes aquele barranco está desmoronando ou não dentro da sua carreira que antes você estava encostado. A gente tem um amigo em comum, inclusive já esteve aqui no podcast conosco, nosso querido Edilson Lopes, da KLA. KLA. Né? Falei com ele ontem. E ele fala muito sobre o mercado do conhecimento. Claro que no caso dele, muito mais voltado para a parte de mentorias e palestras, né? Um pouco de livro, mas muito na área de palestras, treinamentos. Mas o nosso público que está nos assistindo aqui, e a Board Academy, como essa escola de governança, né, de formação de conselheiros, também está nesse mercado do conhecimento. Onde tudo aquilo, né? Eu não quero. Eu brinco nas minhas palestras quando eu falo alguma coisa que pode chocar o pessoal, deixar triste. Eu falo, alguém quer um lenço? Então eu não quero te oferecer um lenço, você que está nos assistindo aí, não, tá? Porque há possibilidade, sim, muitas possibilidades para vocês que têm essa carreira, essa trajetória de 20, 30, 40 anos, que não é do mesmo jeito hoje, mas toda a bagagem que você adquiriu até agora, ela devidamente empacotada, tem muito para entregar em outras opções dentro desse mercado do conhecimento, correto? Como é que a gente classificava empresas poucos anos atrás? Essa empresa da área da saúde, de metalurgia, da indústria de polímeros de plástico, da inovação, da educação e assim vai. Eu costumo dizer que hoje em dia toda empresa é uma empresa de tecnologia, ou assim tem que ser, toda empresa é uma edutech também. Não tem mais como você não ser uma empresa de educação hoje em dia. Porque a todo momento você tem que estar formando, se quer aguentar talentos internos, já que cada vez mais é permeável, o pessoal está se mandando. Cada vez mais você tem que educar, estimular essa geração de valor para atrair também os talentos externos que estão passando ali reconhecer por meio das próprias redes sociais. E cada vez mais você tem que educar o seu cliente para ele não lhe comparar apenas por preço. Ou seja, é você começar primeiro a criar seguidores, e seguidores você começar a transformar em clientes fidelizados, e o último nível, que é aí que toda marca quer chegar, é criar defensores de marca.
Ou seja, aquele pessoal fanático que quebra o pau por você, se assim for. Os ferraristas, Os da harleiros, né? harleiros. Então, quando a gente começa a perceber que não tem mais como também a minha empresa, porque você é uma empresa. Você pode não ter um CNPJ aberto, você pode não ter uma razão social, você pode nem saber ainda o que é um código de atividade. Porque você sempre trabalhou para alguém como um CLT, você nunca precisou abrir a sua companhia. Mas daqui para frente o nicho é você. Você é o negócio. E a gente não se tocou disso por muitos anos, Simonato. Ou seja, quando você entende que você é o nicho daqui para frente, principalmente se você é conselheiro ou pretende assim estar nessa carreira, você não tem mais eu sou o cara da saúde, eu sou o cara apenas da metalurgia ou isso. Você é uma carta coringa que consegue ter valias para diferentes ambientes. Porque na sua caixa de ferramentas há ferramentas, específicas para aquele Fusca. Agora, certamente todo mundo tem uma ferramenta que mal usa o ano inteiro em casa, mas é um problema que quando aparece você assim aguardou aquela ferramenta para aquele problema específico que daí você resolveria. Na nossa carreira a gente tem que ter vários tipos de ferramentas. Algumas serão cotidianas, outras serão esporádicas. Agora, se eu não entender o que há por vir, eu continuarei investindo em ferramentas desnecessárias, ou então continuarei gastando tempo, energia e dinheiro no que não faz sentido. Quando eu falo em longevidade de carreira, eu tenho que ter essa sensibilidade, esse aumento de consciência para tomar decisões mais sábias. E os nossos ouvintes estão na hora, ou mais do que na hora, porque eu posso dizer que grande parte já está atrasado. Ou seja, já está ultrapassado com relação ao futuro, que era futuro, que já chegou e não perceberam. Você tem... só não lembro se está neste livro, ou certamente você deve citar nele, mas eu acho que você traz esse conteúdo antes mesmo do último livro lançado, que é a questão da cauda longa, né? E quando a gente pensa em longevidade de carreira, até para o nosso ouvinte que está aqui, o telespectador, né? Ele vem de uma situação muito binária, né? Então, assim, ou é serviço público ou é serviço privado, mas eu sou um funcionário. E vou trabalhar X anos e vou crescer nessa carreira e em um momento eu vou me aposentar. Boa parte do nosso público foi doutrinado, né? Aprendeu com os pais, o mercado ensinou desse jeito e ele assim o fez. Quando chega agora nesse momento de dar esse salto de fé que o Farias costuma dizer, né, para um mundo onde eu sou um CNPJ e passo a ter múltiplas fontes de rendas, talvez individualmente falando menores do que a que eu tinha enquanto diretor executivo num lugar, mas que quando somadas vão me dar um bom rendimento e eu posso dizer para vocês que é uma maravilha quando você dá esse salto de fé. Fala para a gente um pouco sobre essa cauda longa, como, então, esses nossos ouvintes podem se enxergar dentro disso. E claro que aqui é uma escola de governança, formação de conselheiros, mas não é só atuando como conselho. Esses nossos queridos ouvintes aqui podem atuar em outros aspectos, somando aí fontes de renda, é isso mesmo? Existe um livro internacional chamado The Long Tail, né, A Cauda Longa, que fez um grande sucesso, virou best-seller lá fora, super bem vendido no Brasil também. E o conceito da cauda longa ele parte do princípio, de uma maneira figurativa, vamos dizer assim, para ser muito didático aqui para os nossos ouvintes acabarem entendendo. Imagina a cauda de um dinossauro, ok? E aquele dinossauro que tem aquelas escaminhas lá, tem umas maiores e depois a gente começa aquelas pequenas. E tem até aquela espécie de dinossauro que tem é quase um tacape, né? Uma bola lá no final. Bom, o que são esses dentes? A nossa carreira não foi assim doutrinada, assim foi doutrinada a pensar da seguinte maneira: ter apenas uma escama, né, daquelas, ou um dente daqueles. Você vai ser funcionário. Ou então você será empresário, você fica dentro daquela... Vai estudar contabilidade e vai ser contador o resto da vida. Contador a vida inteira. Então, pelo que você se formou lá com 4 ou 5 anos, os próximos 90%, porque assim era a carreira, 40 anos em média, os próximos 40 anos, né, os próximos 36, você estudava 4, 5, e os próximos 36, 35 anos, você exercerá em função daquele início. Ah, mas eu não quero mais ser advogado, médico, contador, administrador.
Dane-se, você não vai rejeitar a condição que seus pais lhe deram. E muitos têm essa cobrança emocional, porque no passado era difícil você se formar, ou você conseguir um pai-trocínio ou uma mãe-trocínio. E começar uma nova carreira com 35, 40 anos era... Era assim, não, você já passou da metade da sua vida, né? Isso é loucura. E, bom, entre nós, mas pouca gente quer ser o patinho feio. Só que esse patinho feio, muitas pessoas foram nesse salto de fé e se arriscaram, porque se eu me arrisco mais, eu posso elevar minha expectativa. Agora, muitos executivos continuam se arriscando pouco e querem continuar com alta expectativa, não dá. Essa conta não vai bater fecha. nunca. Então, baixe o risco, baixe a expectativa e não incomoda mais ninguém. Né? Porque esse cara acaba incomodando e afetando a família inteira, afeta o mercado de uma maneira negativa, o cliente e assim vai. Bom, quando as pessoas começaram a perceber que, caramba, eu estudo por 10% da minha carreira adulta, na vida adulta, e o resto dos 90% eu tenho que ficar trabalhando em função daquilo lá, e talvez foi um peso, porque eu não conheço muita gente que aos 18 anos estava consciente do que faria o resto da vida. E daqui para frente, muito menos, Simonato, porque se no passado muitas das graduações já não existem, imagina daqui para frente. Ou seja, cada vez mais voláteis os cursos e os tipos de emprego. Bom, eu não preciso nem ir há 10 anos, né? Mas há 5 anos não tinha um boom de IA que a gente fala hoje em dia. Quando a gente começa a perceber que, bom, eu não preciso trabalhar apenas no que eu fui formado, porque antes era uma carreira unifilar. Hoje em dia, as suas capacidades que lhe proveram lá, elas podem ser expandidas e serem úteis para vários mercados, em função daquela sua skill. Quando eu pego isso, que o mercado hoje tem muito mais opções, temos muito mais acesso. Hoje em dia, seja por um ambiente digital ou mesmo offline, a gente consegue ter contatos e idas e vindas muito mais fácil de conhecer o novo. Então, temos acesso que a gente não tinha. Temos volume de informação, que também não tínhamos. Tanto é que na década de 90 eu uso muito a famosa frase, né? Quem tinha informação era rei. Hoje em dia essa frase já não tem mais o menor sentido, porque informação temos. Bom, agora temos um quarto agravante aqui. As carreiras, estima-se, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que gradativamente, mas passaremos, principalmente por causa do aumento da expectativa de vida, dificuldade de se aposentar em grande parte dos países e cada vez uma carreira mais volátil, teremos um incremento de 40 anos de para 60 anos de trabalho. Ou seja, eu vou sair da faculdade, se é que o jovem vai fazer faculdade, teoricamente ele sairia ali com 22, ele vai trabalhar até os seus... Você falou 60 anos? 80 anos de idade. 70, 80 anos, porque a expectativa, claro, vai aumentando, apesar de que no Brasil a própria previsão é de aumentar apenas 1 ano a cada década. Tá? Então, hoje, de acordo com o IBGE, né, baixamos de 77 para 75 em função de pandemia, tende a subir agora, se não entrar nenhuma desgraça novamente, mas a gente tem uma expectativa de vida razoável e claro que eu desejo aos nossos ouvintes que vivam muito, né, até os seus 90, 100 anos, a não ser que for para incomodar, como eu costumo dizer, daí que vá antes, mas que seja com saúde, que viva muito tempo, mas se você seguir a média, aos 75. Né? E, consequentemente, as gerações para frente, principalmente agora, né, neste período que acaba de surgir uma nova geração, que é a geração beta, que aqui durará, né, de 2025 até 2035, okay? Essa será a primeira geração que pegará o próximo século. Verá o próximo século, vamos dizer assim. Se a gente vai de 40 anos para 60 anos de trabalho e para um mercado cada vez mais volátil, eu tenho que me conectar com pontos diferentes e tenho que estar aberto à adaptabilidade de uma maneira diferente. Ou seja, não basta mais a hard skill típica. A minha soft skill tem que ter isso imerso. Eu tenho que me capacitar, né? E estamos aqui na Bord oferecendo isso ao mercado, frequentes capacitações que desenvolvem esse cara, ele se ver como uma marca, como protagonista de escrever e desenhar a sua carreira, mas que não dá mais para ele se basear no que já foi.
ou no curso que ele teve. O próprio ensino, quem tem filhos, netos aqui estão nos assistindo, começará a perceber que quem fará faculdade, muitas vezes a fará, né? Pelo principal motivo, se for ainda uma faculdade que você precisa de um número para exercê-la, porque existe um conselho ou uma ordem a regulando. Exemplo, você tem que ter um número lá do seu CRM estadual, ou da sua OAB, ou do seu CRN, CFO, odontologia, por exemplo, e lá vai. Você precisa daquele número como engenheiro, como médico, nutricionista, para exercer aquela profissão, senão você estará É irregular. quase que um monopólio ainda para se manter vivo essas formações. Agora, vamos lá. E eu falo isso de uma forma crítica, mas ajudando as diversas instituições que eu dou aula como docente, seja em formações de extensão, participações em MBAs, e lá vai, inclusive agora, né? Tô, inclusive no mês do final agora do meu doutorado, mas por muitas instituições que eu passo, onde é que eu provoco, onde é que eu trago esse estímulo, esse debate para dentro dessas organizações, e assim, por isso que gostam do Dal Bosco lá, porque aquelas mais fechadas, antiquadas, não vão suportar ouvir isso. Mas se você se basear para ter apenas o curso típico de marketing, de administração, de logística, comércio exterior, ao que era no passado, se pergunte, por que que um garoto hoje de 12 anos, 14 anos, daqui a 3, 4, 5 anos que ele estará, talvez, entraria na faculdade, por que que ele fará um curso desse se ele é daquela mesma maneira que nos ensinavam? Que por vezes a gente via lá na frente um cara, né, muito teórico e pouco prático, ou um cara que não tinha uma expertise. Por isso que a gente buscava o MBA, porque no MBA, graças a Deus, eu estou aqui na FDC, na GV, e lá vai, porque eu estou com um cara que trabalha no mercado e está me ensinando. Esse foi o boom do MBA dos anos 2000 até 2015. Lá fora veio antes, né, o grande ciclo do MBA, terminado em nível mundial em 2015, com a famosa frase, né, do único, na época, o primeiro reitor da Faculdade de Administração de Harvard, foi o primeiro reitor de uma instituição de 100 anos, mas o primeiro reitor asiático, né? Onde ele falava o seguinte, por volta de 2015, a época de ouro dos MBAs acabou. Instituições de ensino que daqui para frente acharem que o dinheiro que vai entrar em volume para os próximos 15, 20 anos será daí, dos MBAs, está completamente danada. E a gente está vendo isso agora. Sim. Muitas instituições não sabem mais o que fazer. Ou seja, os MBAs teriam que ter uma adaptação para algo muito mais vivencial, muito mais mercado. Tanto é que o meu mestrado, quando eu fiz, já foi um mestrado profissional. Ou seja, obrigatoriamente tinha que ter um resultado, né, estar voltado ao mercado. As coisas tiveram que vir se adaptando, mas muitas instituições não perceberam isso. Se você fica cobrando apenas seu filho, seu neto e você mesmo, achando que apenas aquele seu curso é o que vai lhe dar, né, um futuro brilhante, lá numa faculdade você está completamente lascado. Porque o mundo não funciona, mas assim, você tem que buscar sim, faça o seu doutorado, seu mestrado, seu MBA, as graduações que você quer, ou estimule, né, os seus filhos e assim vai para estudarem, talvez fazer uma faculdade, mas não faça, e faça esse, ou melhor, faça esse favor para si mesmo, não se achar ou não depender daquilo apenas para lhe dar um futuro brilhante, porque não é mais por aí. É o que eu falo, a educação, o que antes ela era o jato, o propulsor de uma carreira brilhante, ok? Então eu fazia isso para então me desaguar nisto. Bom, não dá mais. As formações, os cursos, é uma obrigatoriedade sua, é o seu desenvolvimento, em paralelo à carreira. Ou seja, se eu vou desenvolvendo essas skills técnicas aqui, eu vou aumentando a chance. Não quer dizer que é diretamente proporcional, porque você vai ter empresários de sucesso que nunca estudaram coisa alguma. Então essa regra não é absoluta. Mas você vai aumentando a sua chance, porque você vai expandindo as limitações do seu universo, vai entendendo outras coisas que existem. Eu digo que a nossa consciência, até onde é que vai a nossa consciência, Dal Bosco? Nossa consciência ela pode não ter limite. Né? É o mesmo tamanho do nosso universo. Nosso universo vai até onde a nossa consciência assim permite. Então, se eu acredito que eu posso estudar mais, que eu posso aprender mais, eu possibilito ver terrenos que antes eu não desbravava. Não, tá claro. Quando eu entendo isso, Marcelo, eu começo a desenvolver planos paralelos, né, de
capacitações, e a board tem que fazer parte dessa sua capacitação aqui, se quiser chegar um conselheiro cada vez mais sagaz, cada vez mais apetitoso no mercado, seja para ser percebido como tal e também para ter as ferramentas ideal para ser um membro de conselho mais atuante. Mas, em paralelo, tem uma carreira que esse profissional tem que começar a desenvolver com uma outra visão do que há de vir. O pessoal está colocando no chat aqui. Excelente conteúdo do Dal Bosco. Vou comprar o livro dele. Obrigado pelas dicas. Ó, tem alguém falando aqui, trabalhei mais de 30 anos na mesma empresa, na mesma área, na mesma função. Pois é. Antigamente isso era um privilégio. As pessoas tinham orgulho disso. Hoje praticamente não existe mais, né? E aí a pergunta que está aqui é, fala para o Dal Bosco explicar como é que eu posso ter essa longevidade. O que eu tenho que fazer então agora que eu já passei dos 50? Joia. Então vamos lá. Conceito cauda longa, né? Por vezes a gente tinha apenas aquele dente e a minha cauda era lisa até o final da vida, porque eu seguia com aquela mesma estrutura, com aquela mesma defesa. O conceito da própria cauda longa é o ter vários dentinhos, ou seja, vários produtos que se conectam e que tudo isso nutre de alguma maneira uma cauda poderosa. O que é um dente maior e um dente menor da sua cauda longa? Bom, você está como executivo. Você está como um board member, você está como um palestrante, você está como um mentor, como um consultor, como um auditor. Você está hoje num ecossistema de produtos. Passou dos 50, por exemplo, aí mesmo que nem se fala, você tem que construir esse seu ecossistema de produtos que não vai ficar pronto para amanhã. Mas você tem que ter um plano para assim começar a desenvolver daqui para frente. E o futuro das carreiras será profissionais cada vez mais polivalentes, não apenas em termos de segmentos, mas também em termos de produtos que você vem oferecer. É claro que muitos produtos serão um pareto. 20% dos seus produtos serão responsáveis por 80% do seu faturamento. Você vai ter 2 produtos principais, são os carros-chefe, como nós dizíamos no passado. Ok, são aqueles dentes maiores da sua cauda. Mas você será retroalimentado, que eu digo que é o PDCA da carreira, você vai e recicla este processo constantemente por meio de benefícios não só financeiros, que muitos desses outros produtos lhe trazem. Exemplo, o Marcelo Simonato tem palestras pelo Brasil. Palestras hoje no Brasil, quando a gente forma executivos para se tornarem palestrantes, conselheiros, hoje qualquer evento no Brasil paga entre 10, 20 mil reais uma palestra. Se uma agência, por exemplo, vem contratar um palestrante, outros estão acima dos 20, outros acima dos 40, dos 80, ok. Mas quantas palestras até hoje na vida do Simonato não abriram portas para ele? Para dar palestra ao Simonato, vender mentorias, vender consultorias, vender auditoria, ser chamado como conselheiro, vender livros, vender masterclass, vender uma formação online, Dal Bosco, eu vou te falar um número, porque eu fiz essa conta em apenas um ano, 2018, antes da pandemia. Bombava evento. Eu investi na minha carreira como palestrante na época, algo como 100 mil reais. Equipe de marketing, assessoria de imprensa, mentoria. Correr atrás, fazer site, isso e aquilo. 100 mil reais. Quanto isso me trouxe de retorno? 300 mil reais. Aí, ó. Eu tenho esse número. Joia. Aí veio a pandemia, as coisas mudaram, a dinâmica mudou e eu parei de contabilizar. Mas sempre há um ROI sobre o investimento. Quem vem aqui fazer um programa de formação na Board Academy? Com 2 meses atuando como conselheiro, está tudo pago o investimento. As pessoas hoje em dia, elas quando olham uma formação, uma mentoria de 10 mil, 20 mil, 50 mil e lá vai, por vezes o primeiro impacto pode causar uma ansiedade ou até um receio. Mas aquilo que eu digo, se você paga num tipo de produto aí fora para aprender com alguém que vem fazendo aquilo os últimos anos da vida dela, você vai praticamente parar de andar na esteira, que é o que muitos profissionais executivos hoje em dia estão. Parece que anda. A gente fala que tem 2 caminhos. O caminho mais longo, que você vai sozinho, e o caminho que alguém já fez, ele percorreu por você e tem os atalhos.
Simonato, você vende 2, 3, 4 palestras depois, você vende 1, 2, 3 mentorias, etc. Então, uma formação, como da Board, ou você escolher um mentor, uma mentora, alguém que pode, seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, lhe guiar para errar menos daqui para frente e você aprender onde alocar seu tempo, energia e dinheiro do modo correto, isso não é um benefício para aquele produto. É uma mudança para o resto da sua vida, em termos do impacto, inclusive, para a sua família. E essas pessoas que estão aqui nesse processo que você falou da cauda longa, onde ser executivo pode ser uma das escamas ali mais principais para alguns hoje, ser conselheiro, se ainda não é, certamente o será em algum momento, mas também usar o seu conhecimento para ser um mentor, um escritor, um palestrante. E muito disso dá para começar a estruturar este paraquedas enquanto você ainda está no avião. Porque muitos ainda estão vinculados a um CNPJ, lá vai, mas já estão começando a ficar de saco cheio. Putz, Del Bosco, eu não. Antes eu tolerava, mas agora eu não tolero mais aqueles e-mails desnecessários, várias reuniões no dia. Eu fico 80% do meu tempo envolvido com processos burocráticos e pouco estratégicos. Quem aí que está nos vendo ou assistindo não se identifica com isso? Ou já não passou por isso? Bom, grande parte quer começar a saltar desse avião. Agora, saltar do avião e depois perguntar se tem um paraquedas montado, né? É um risco. Ou então, eu tenho um paraquedas montado. Ok, mas agora você tem a técnica para saber onde cair, o melhor terreno para desembarcar e sair atirando. É este um ponto decisivo que o profissional precisa tomar a decisão daqui para frente. Porque se antes a gente precisava levar anos aprendendo algo, e era muito difícil o acesso, voltamos lá aos primeiros minutos aqui do podcast, o acesso era muito difícil, hoje em dia não. Hoje em dia alguém consegue mandar uma mensagem para o Simonato, talvez ele responder, para o Del Bosco, talvez ele responder. Ou seja, as pessoas têm um acesso a buscar esse conhecimento de uma forma muito mais rápida. Eu não preciso ficar anos para me desenvolver e ser alguém. Eu posso logo desenvolver as outras escamas e estruturando isso, porque os riscos para frente só tendem a aumentar. Só tende a aumentar. A estabilidade ela já não existe mais. Ou seja, construir pontes é por meio de conexões, por meio de produtos, por meio de rendas diferentes que eu consigo ter. A cauda longa nada mais é do que você diminuir o seu risco dentro dessa jornada, se tornará, um dinossauro cada vez mais potente dentro dessa sua construção, mas que você vai aprender que lhe dará um ganho não apenas financeiro, mas lhe dará também outras duas liberdades, que é ter a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. Porque quando você desenvolve outras skills, você começa a ser mais percebido na sua marca pessoal pelo mercado, e você começa a ser requisitado fora da bolha desgraçada que você vivia, você começa a poder ter oportunidades chegando aqui no colo. E quando tem oportunidades, você pode escolher. O seu grau de independência aumenta, só que muitas vezes o CNPJ que você está vinculado não quer que você tenha este poder, que você se veja como um cara independente, que você tenha o poder da escolha. Quando você tem o poder, a liberdade geográfica de ir para onde quer, trabalhar com quem quer e quando quer, que é a liberdade de tempo, tudo muda. Qualidade de vida, estilo de vida, relação familiar, E você começa a agir daqui para frente muito mais estratégico. Onde eu quero estar? Del Bosco tem a liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo hoje. É isso que eu ensino. Eu escolhi estar hoje aqui com o Marcelo Simonato, com a Rafa e toda a equipe da Board. Joia! Del Bosco resolveu pagar este preço, mas eu quero. O problema é quando o executivo ele não pode mais escolher o que ele quer. Ele apenas é jogado para um lado para o outro. Agora você vai ser transferido para lá. Não é dono da sua própria agenda. Então ele não é protagonista da própria vida. Ele é apenas um coadjuvante dessa novela. Porque está uma novela mexicana, uma novela toda enrolada, tipo Maria do Bairro, na vida daquele cara e ele não percebeu. Está todo mundo aqui olhando a novela dele e talvez ele está terceirizando as responsabilidades ou ainda assim continua olhando para o outro. O único responsável pelo sucesso é ele. E ele tem que começar a se tocar que as pessoas estão se cagando para os sonhos dele, para as realizações dele ou para a história dele. As pessoas querem salvar o seu, querem resolver a vida delas e depois talvez vão pensar na dele. Então a gente se acha muito mais importante do que talvez a gente é.
Legal. Então, se há alguém que importa daqui para frente e um nicho para você olhar, todo mundo olha, o nicho da IA está crescendo, e o nicho aqui da saúde, das edutechs e da segurança da almoço, que é assim. Sim, você tem que estar antenado a tudo isso. Mas e o nicho chamado eu? Você se ver como uma marca e você se desenvolver, se respeitar e se valorizar dentro desse processo para daí extravasar essa sua sabedoria, essa sua estratégia no mercado. Será que você assim está tendo? Ou está esperando que o de fora resolva para mexer com o que tem dentro? Não dá. Muito bem. Caminhando para o nosso final aqui, já estamos conversando há 1 hora já, cara. Passou voando. Passou voando. Eu não posso deixar essa oportunidade de você também falar um pouco sobre o seu livro, né? O último livro, que foi um livro que tem feito muito sucesso. Eu tive a oportunidade de receber um exemplar, já li o livro, já recomendei para várias pessoas. Muita gente aqui da Board Academy também já teve acesso a esse livro, que fala do invisível ao inesquecível, né? E eu percebo isso, que até antes da Board Academy, entrei aqui, praticamente o Farias fundou a empresa e 20 dias depois eu já estava aqui, né? Ele e Eduardo como fundadores, e depois chegando eu, o Udo, o Rogério e os demais colegas, e lá já se vão 3 anos da nossa empresa. Foi 2022, né? Inclusive que a gente Dezembro 21, que foi fundado 21. pelo Farias. Janeiro 22, a gente entrou aqui todo mundo e te entrevistou logo na E sequência. depois teve o Board Summit em outubro de 2022. Setembro de 22, começou ali nossa por aí, relação. Foi por isso aí. mesmo. E eu percebo assim, olhando para trás, que até aquele momento ali, dezembro 21, claro que a gente vinha de uma pandemia, mas eu era esse cara, o invisível. Eu tinha a minha bolha de contatos que me conheciam, o sobrenome de uma empresa onde eu era CFO, mas e aí o resto? E depois que eu venho para a Board Academy, em 3 anos, eu nunca fiz um nível de networking, de conhecer tanta gente boa em tão curto espaço de tempo. Certamente os últimos 3 anos foram os mais produtivos dos meus 32 de carreira. E vão mudar, certamente mudaram já seus próximos 30 anos. Mudaram. Olha, o que você se esforçou e começou a se ver como uma marca e trabalhar de forma mais estratégica na sua carreira para sair do invisível e se tornar alguém mais inesquecível por meio da geração de valor, você saiu da toca, você saiu do escritório, onde um número limitado, uma bolha limitada da área financeira que conhecia Marcelo Simonato. O que você fez nos últimos 3 anos, você viu que mudou os próximos 30? Mudou a sua vida, mudou da Lídia, mudou dos seus filhos. É tal do efeito borboleta, né? Mudou completamente, Marcelo. E quem foi o responsável? O único responsável que tinha que ser, poxa. Todo mérito seu. Né? Mérito seu. Protagonista da minha vida. O protagonista da própria vida. O do Invisível e Inesquecível, o meu último livro, que virou best-seller no Brasil, tem prefácio do Oscar Schmidt, está super bem indexado aí, vendas na Amazon e lá vai. Ele trata muito disso. Como eu sair deste anonimato e eu trazer o que há de melhor aqui para a superfície. Dal Bosco, mas aí eu vou ser julgado? Aí o que vão pensar de mim? Não, você tem que se perguntar o que já pensam de você, ou que nem pensam por não lhe conhecerem. Então, se você está aflito com a sua carreira, né, é porque você vacilou. Ponto. Agora, no passado, não dá mais para a gente fazer porra nenhuma. Não tem mais como eu mudar. Eu só posso ressignificar. O que estamos fazendo aqui nesse podcast é levar informação para aumentar a consciência de quem está dentro desse ecossistema da Board Academy, onde passam, opa, vou ressignificar meu passado, então, mudar já não dá mais. Fiz cagada, errei. Daqui para frente eu não errarei mais. Agora, o futuro é uma promessa, né? Seja lá qual é o Deus que cada um acredita. Então é o bônus que talvez o seu Deus vai lhe dar. A única coisa que esse cara pode fazer é o hoje, é o presente. Tá? Qual é o presente, então, que você se dá no hoje? E o presente que você tanto quer conquistar está a apenas um passo, chamado decisão. É uma atitude. Apenas isso. Apenas isso. Você tem que ter atitude, porque capacidade hoje você compra se você não tiver. Você procura a board e vem se capacitar. Ou você terceiriza algumas coisas que alguém que sabe aquilo vai resolver para você. Tá? Mas a atitude depende de você. Agora, muitos não conseguem porque eles relativizam o terceiro pilar, que é a cobrança emocional. O que vão pensar? Será que eu posso? Né? Então, aquele cara que acha que ele tem que ser pobre a vida inteira e não entende que, por vezes, você passaria por dificuldades financeiras, mas não pobrezas.
Você começar a trabalhar isso na sua vida e dizer para si, e existem formas de trabalhar isso, mas, poxa, eu posso chegar num superpotencial e hoje eu ainda sou um estagiário de um futuro, eu ainda sou um adolescente do que há por vir de coisas muito boas na minha carreira, seja eu tendo 50 ou 60 anos, eu ainda sou um adolescente do que há por vir. Bom, e isso é o mínimo que se espera de quem vai ver esse conteúdo, porque senão tudo irá se repetir. O livro ele vem com essa jornada, ou seja, trazer um estímulo, assim como técnicas, para a pessoa começar a se entender. Ele não vai levar você, por meio de uma leitura rápida, que dá para fazer em 2, 3 dias, ele não vai levar você direto para o ponto A a Z da sua carreira. Mas certamente ele tira você de onde você está. Muito bom. Dal Bosco, muito obrigado pela participação aqui conosco. Gratidão. Excelente. Você é de casa, você sabe disso, né? E os nossos board members já conhecem o Dal Bosco aí, né? Você que já é um board member, sabe que o Dal Bosco está em várias iniciativas aqui da Board Academy, trazendo toda essa experiência, essa bagagem, essa reciclagem, porque todo ano também ele vai para os Estados Unidos, ele vai para o Japão, ele também se ressignifica, aprende coisas novas e depois ele faz uma coisa que é muito bonita, que você também deve fazer. Ele compartilha. Olha só que interessante, Simonato. A gente falava até do livro, né? Pegando muito bem essa sua dica final. Um ano exato, eu morava em Loma Linda. Loma Linda é uma das 5 blue zones, zonas azuis do mundo. É uma das 5 regiões do mundo que por mais se vive. O que o Dal Bosco estava fazendo lá? Né? Estudando longevidade. Só que não só longevidade de carreira. É uma das regiões no mundo onde mais se vive, é onde tem uma maior quantidade proporcional da população de longevos, mas também é onde as pessoas têm uma maior longevidade de carreira. Por quê? Elas praticamente não se aposentam. Se aposentam muitas vezes em função de tempo de contribuição, ok, mas elas não param de servir. Se você pegar as 5 regiões no mundo, que fazem parte do meu estudo, onde mais se vivem, todas existe algo em comum. Que lá no passado, no começo da Board, eu falava com o Farias gostou muito também disso, e hoje ele aplica, por meio da sua ajuda, do Edu, né, do Udo, e lá vai, do Rogério, aplica-se aqui dentro algo que é muito comum nas zonas azuis, o famoso senso de comunidade. O que é o senso de comunidade? Você serve, ativa no outro, né, o gatilho mental da reciprocidade. Então, gatilho, eu disparo aqui algo que ativamente do outro lado, de tanto eu servir, de tanto eu ajudar, o outro lado fica num compromisso de me retribuir. Então, lá, quem está com 70, 80, 90 anos, continua muito ativo, porque ele serve tanto a sua comunidade, a sua bolha, e tudo isso essas pessoas retribuem e continuam envolvendo. Essas pessoas são mentores naturais. Elas são consultadas pela população, pelos negócios, né, frequentemente. E com esse público que eu vivi também muito tempo estudando. Pô, que diacho que o pessoal faz aqui para ter também uma carreira longeva? Uma das características é a geração de valor frequente. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Nós, grande parte que está aqui escutando esse podcast, são geração Baby Boomer X e Y, os nascidos ali de 45 a 61, depois os X de 62 a 81, depois Y de 83, ali 82 até 96. Pessoal que está aí já pelo menos com 10, 15, 20 anos de profissão. A gente não foi ensinado, muito menos estimulado na nossa educação passada e também no trabalho a compartilhar. É verdade. Porque quem tinha informação era rei. Voltamos ao meio do podcast. Tudo se conecta aqui. Então, eu aguentava para mim o que eu aprendi, porque isso era aumento de competitividade. Se eu ensinar o outro, ele pega meu lugar. Exatamente. Então, era briga de foice no escuro, eu costumo dizer. Era uma disputa desenfreada. A gente era um animal, a gente era um pitbull, né? Era um pitbull social, um animal social. Agora, hoje em dia dá para continuar assim? Não. Informação temos, então isso já não vale mais. Então, quem mais cresce, hoje em dia, quem mais cresce é quem mais compartilha. Agora, onde é que está o erro de muitos executivos, conselheiros e empresários? Nós somos a única espécie animal que continua trabalhando, continua vivendo, continua com amizades, continua se relacionando em ambientes que a gente não vai se desenvolver. Fantástico. E aí eu pergunto para quem está aqui nos escutando, nos vendo, por acaso você está
estudando, ou você está buscando desenvolvimento, ou você não está, continua vivendo na sua bolha que apenas lhe dá a comodidade, o conforto, a tal da estabilidade que você acreditava até o dia de hoje. Porque talvez você está nesse ambiente, nessa bolha de inconsciência, nesse efeito manada que todo mundo lhe diz que aquilo é o certo, mas você está andando no ecossistema errado. Eu fui para o ecossistema de Loma Linda para aprender, para estudar. Vivi no Vale do Silício para aprender, vivo em diversos países, de África, Europa, e lá vai, né, buscando conhecimento para trazer essas provocações frequentes, seja nas palestras, nas mentorias de marcas pessoais ou empresariais, mas se você não anda num ambiente desenvolvido, como a própria Board, começa a sair da bolha que você está. Venha para a nossa bolha, venha para outras bolhas que possam estar, talvez, a que você aí está habitando, lhe causando mais mal do que benefícios. A sua segurança hoje em dia talvez esteja disfarçada, né, de comodidade. E a comodidade, né, lhe gera uma procrastinação desenfreada. E eu só procrastino, ou seja, eu não vou atrás de uma carreira longeva, brilhante, porque aquilo me dá um benefício. Toda procrastinação é porque que você comete, é porque aquilo lhe traz um benefício. Senão você assim não fazia. Agora, esse benefício, se você for assim estudar, é um benefício geralmente de curto prazo. Quando a gente fala em longevidade de carreira, exige de você a sabedoria de pensar no médio e no longo prazo. Agora, para eu construir aquele futuro, eu preciso da decisão, né? E estudar as causas das minhas cobranças emocionais, ou dos meus medos, das minhas restrições no agora, ou seja, no presente, que é a única coisa que eu posso fazer. Muito bem, muito bem. Esse foi Ricardo Dal Bosco aqui conosco no podcast Os Conselheiros. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Ativa aí o sininho para você ser então notificado sobre outros episódios. Siga a nossa página, comente, curta, compartilhe esse episódio com outros colegas também, que esse conteúdo pode ser enriquecedor. Muitas vezes a gente fala que eu não tenho um conteúdo, eu não sei falar igual o Dal Bosco, mas você tem o conteúdo do Dal Bosco. Você tem esse link, a possibilidade de compartilhar num grupo que você faz parte para ajudar outras pessoas. Então seja essa corrente do bem aí também compartilhando boas informações com outras pessoas. E assim que puder, você que não é board member, venha conhecer, fazer parte aqui do nosso ecossistema também. Dal Bosco, mais uma vez quero te agradecer pelo privilégio e oportunidade. Como eu disse anteriormente, você é de casa, então seja sempre bem-vindo aqui. Termino com uma frase que aprendi na época que morava na África. Né? Siwanda Nihoshi Kudiayango, que em Kimbundu, que é um dialeto da África Austral, significa: quem anda com leão não come capim. Agora é uma escolha. Será que quem está nos assistindo está andando com hienas, com sugadores, que só está quimbando e lá vai? Ou se você realmente está andando com leões e leoas para construir aí uma jornada, desbravar a sua savana daqui para frente? É isso aí. Assim nós nos despedimos e eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.